Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Emanuel Pinheiro, que é gerente de política de regularização fundiária da SEAPA, que é a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás. E o tema da nossa entrevista será: produtores goianos são beneficiados com entregas de títulos. Emanuel, prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse nosso bate-papo ele vai ser bem interessante, porque ele vai ajudar a esclarecer, e principalmente nesse momento que se fala tanto, voltou à pauta nessa questão fundiária, ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais o que é isso. Perfeito. Então, aqui nós estamos à frente da gerência, né, de política de regularização fundiária, e que é a gerência que cuida, né, através da Secretaria da Agricultura, de toda a malha fundiária do Estado no que tange às áreas devolutas, né? Então, a nossa gerência, ela realiza os processos de emissão de títulos, né, para regularização fundiária das áreas devolutas do Estado. O que é exatamente terra devoluta? Então, as áreas devolutas são aquelas áreas que passaram por uma discriminatória, seja ela administrativa ou judicial, né, e que, como o próprio nome sugere, elas foram devolvidas para o Estado. Então, durante esse processo, né, seja ele administrativo ou judicial, identifica-se essas áreas através de levantamentos documentais, né, históricos. Então, quando é identificado que uma área, por exemplo, ela não possui ali uma cadeia sucessória de documentações, né, de documentações consolidadas, elas passam por esse processo. Então, a partir da homologação dessas discriminatórias, né, junto aos cartórios, é criada uma matrícula em nome do Estado e essa área passa a ser devoluta. Então, aí, no caso, a Secretaria da Agricultura, por meio da nossa gerência, faz a regularização de ocupação, né, que é uma das modalidades que existem na lei, e essa regularização de ocupação consiste basicamente em validar aquela pessoa que está lá na posse daquela área, que está ocupando aquela área. Ajuda a entender melhor como é que uma terra vai para como é que ela volta para o Estado. Você falou da questão da documentação. Eu gostaria de entender um pouco mais isso. Perfeito. A gente parte de um princípio que, ao longo da história, né, muita coisa foi acontecendo, principalmente em relação à documentação de áreas. E a gente sabe, né, historicamente, algumas regiões sofreram muito com grilagem de terras, várias ações, né, ilegais em relação a documentações de propriedades. Então, quando uma área é identificada, né, dentro do contexto do Estado, e aí vai para um processo de discriminatória judicial, por exemplo, e aí a justiça, por meio de nomeia um perito, esse perito vai até o local, até a região, convoca as pessoas que detêm as documentações para apresentar para a justiça, né, aquela documentação que vem, muitas das vezes, do avô, que passou para o pai, que passou para o filho, né? Então, quando essas documentações elas não se encaixam, né, elas não partem lá do contexto histórico de um registro paroquial, por exemplo, é identificada essa lacuna, então aquela propriedade ali subentende-se que ela não tem uma cadeia sucessória de documentações desde a antiguidade, né? Vamos dizer assim. Desde, por exemplo, igual eu citei, um registro paroquial, que naquela época eram as paróquias, né, que emitiam ali os documentos das áreas, das propriedades, que comercializavam aquelas áreas. Então, nesse contexto histórico, identificou-se que existe uma lacuna ali, não tem como comprovar que aquela área possui uma documentação, e a gente, né, aponta que, no caso, ao longo do tempo,
várias regiões que eu citei que sofreram com questões de grilagem, por exemplo, matrículas foram criadas absolutamente do nada, né? Não tinha nenhum contexto histórico atrás e foi iniciada uma matrícula ali do zero. Então, quando identifica essas irregularidades, vamos dizer assim, essas áreas são devolvidas para o Estado, gera uma matrícula, como se fosse a primeira matrícula ali, né? E o Estado detém aquela área como uma área devoluta. Por que eu faço faço questão de diferenciar a área devoluta? Porque uma coisa é uma terra devoluta do Estado e outra coisa é uma área que é patrimônio do Estado. Por exemplo, uma fazenda que ela é patrimoniada para o Estado de Goiás, né, ou para qualquer outro Estado. Essa área que é patrimônio do Estado, inclusive, ela nem é gerida pela Secretaria da Agricultura. Isso aí já é com a Secretaria da Administração. E o objetivo dela são inúmeros, né? Agora, as áreas devolutas, através da lei que a gente tem hoje, que exerce hoje, nós fazemos a regularização de ocupação. Então, o interesse do Estado é titular as áreas, emitir um título, né, um documento oficial para aquela pessoa que tem que está na posse daquele imóvel. Não é interesse do Estado deter daquele imóvel. O interesse do Estado é titular, porque aí, como a gente sempre aponta, né, vários são os benefícios que a pessoa, ao ter um documento daquela área, ela pode exercer. Acontece de quando vocês vão regularizar uma área, haver conflitos de interesses de mais de uma pessoa? Sim, inclusive esse é o nosso principal ponto da regularização fundiária, né? Como a própria lei já diz, a pessoa, para requerer um título definitivo aqui conosco, ele tem que comprovar que ele exerce uma posse mansa e pacífica, né? Então, quando o requerente traz a documentação, apresenta a documentação, uma das etapas, né, ele tem que apresentar uma carta de confrontação de todos os seus confrontantes. Então, ele não pode ter nenhum tipo de litígio com o vizinho. O vizinho, ao assinar aquela carta, ele concorda com aquela delimitação daquela propriedade, né, que aquela cerca ela está no local que ela deveria. Então, a partir do momento que tem qualquer tipo de discussão, o vizinho não assina uma carta de confrontação, ou seja, ele questiona aquela posse, aí nós já nem podemos promover a regularização fundiária por aqui. Essa pessoa tem que procurar a justiça, né? Muitas das vezes esses processos demoram anos, e aí depois de finalizado o processo judicial, com a decisão judicial, aí sim, o juiz decidiu que aquela área pertence a A ou a B, aí sim nós podemos voltar o processo ou até mesmo iniciar o processo para titulação, mas basicamente esse é um dos preceitos dessa lei de regularização por ocupação. Não pode haver nenhum tipo de litígio ou discussão com o vizinho. Essa até é uma dúvida, Emanuel, que eu sempre tive. Por que esses processos chegam a demorar décadas, né? Às vezes você tem lá, o meu avô, o meu bisavô tem essa terra desde, sei lá, 50, 70 anos atrás, e até hoje o pessoal não tem o título da terra. É um processo tão complexo assim? Na verdade, essa lei nossa, que a gente exerce hoje, né, que a gente trabalha em cima dela, é de 2015. Então, ao longo da história, ao longo do tempo, foi se modernizando, né, a legislação. Inclusive, há um tempo atrás não existia, por exemplo, a ferramenta do georreferenciamento. Hoje já existe. Então, quem titulou uma área lá no ano de 2002, por exemplo, essa pessoa não fez o georreferenciamento daquela área porque não era exigido. Hoje já é. Então, hoje, assim, do ponto de vista documental, às vezes pode se pensar, não, ficou um pouco mais complexo. Mas, na verdade, ficou mais... ele confere mais segurança, né, exatidão daquelas áreas. Então, eu estou citando aqui o georreferenciamento como um dos itens. Mas, basicamente, além disso, né, a gente sabe que nem todo mundo que hoje ocupa as áreas devolutas tem processo aqui com a gente. Inclusive, nós temos feito um trabalho inverso, né? Nós aqui, com a nossa equipe, estamos indo lá na ponta, lá em alguns municípios, aí eu cito aqui o exemplo de Cavalcante, de Niquelândia, que possuem regiões bem específicas, às vezes de difícil acesso, pessoas com baixo nível de escolaridade, né, pouca instrução. E para você ter uma ideia, hoje existe duas formas da pessoa abrir um processo aqui conosco. Ou ele traz a documentação aqui em Goiânia, documentação física, a gente vai
escanear todos aqueles documentos e abrir um processo, ou ela manda por e-mail. E aí, conforme eu disse, essas pessoas que estão nessas regiões, que têm esse perfil, elas não têm a possibilidade, muitas das vezes, de vir a Goiânia, trazer os seus documentos, ou até mesmo de elas mesmas escanear e mandar por e-mail. Então, nós temos feito essas visitas em loco, né? A nossa equipe vai com equipamento para fazer já escanear ali toda a documentação, eles preencherem a documentação necessária para a gente instruir o processo. Temos feito também parcerias com prefeituras, né, onde o pessoal que está lá na ponta, às vezes consegue tem mais possibilidade, né, de fazer esse trabalho em conjunto conosco. Então, a gente tem aperfeiçoado esses métodos para que a gente possa oferecer um serviço de maior qualidade e chegar no objetivo final de todos eles, que é a entrega, né? Para nós, a entrega é receber esse título definitivo. Hoje eu estou conversando com Emanuel Pinheiro, que é gerente de política de regularização fundiária da SEAPA, que é a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás. E estamos falando a respeito da titulação de terras no Estado. Existe um programa que faz parte da Secretaria de Agricultura. O Emanuel Pinheiro está à frente desse programa e ele está explicando para a gente como é que funciona. Emanuel, esse programa se chama Regulariza Campo, é isso? Isso. É um nome que foi dado no início dessa última gestão, né, em 2019, então a gente adotou esse nome do programa e temos trabalhado com ele. Por que o Estado, de repente, começou a se preocupar com essas questões fundiárias? Sim, na verdade é uma preocupação que sempre existiu, porém, igual eu disse, algumas gestões não tinham instrumentos, às vezes, legais. Por exemplo, a Secretaria da Agricultura ela foi recriada em 2019, né? Por alguns anos ela deixou de existir no estado de Goiás. Então, hoje, como a gerência funciona dentro da secretaria, lá em 2019 retomou-se todos aqueles processos. Então, nós temos processos de 2015, 2014, né, que foram iniciados nesses anos e que, ao longo desses últimos 4 anos, a gente conseguiu finalizá-los. Muitos outros ainda estão com a gente, não finalizaram. É importante dizer também que, apesar do processo ele ser hoje, né, iniciado aqui e ser a nossa secretaria que faz boa parte das etapas, praticamente a maioria das etapas, e inclusive a entrega do título, todos os processos eles passam em 2 outras pastas, né, tanto na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, quanto na Secretaria Estadual de Administração. Então, essas 2 outras pastas, elas precisam também fornecer a sua anuência dentro dos processos, né? A SEMAD, da parte ambiental, demonstrando que aquele imóvel que está sendo requerido ali, ele não está em nenhuma área de interesse ambiental do Estado, que seja para a criação de um parque ou coisa do tipo, e também na Secretaria de Administração, onde eles manifestam ali a conveniência e oportunidade em titular aquela área, atestando ali que também não existe por parte do Estado nenhum interesse administrativo em cima daquele imóvel. Então, são etapas, né, que esses processos passam. A outra etapa também, que é a parte que eu citei, que hoje, né, a gente já logicamente exige, que é o georreferenciamento. Então, esses requerentes, eles precisam promover o georreferenciamento, então, eles contratam uma pessoa, né, um técnico para fazer esse trabalho. E esse trabalho, muitas das vezes, ele vem aqui para a secretaria e possuem erros, e aí a gente devolve para o técnico arrumar aquela pendência, né, sanar aquela pendência. Então, assim, é um processo que muitas das vezes, nesse vai e vem de devoluções com pendências, a pessoa demora a trazer o atendimento dessa pendência, e esse processo, ele fica aguardando esse atendimento. Então, hoje, igual eu citei, num caminho inverso, a gente busca, muitas das vezes, identificar o processo que já está parado há algum tempo e notificar novamente a pessoa, né? A gente notifica por e-mail, por correio, por telefone, WhatsApp, para conseguir comunicar com essa pessoa e mostrar para ela que o processo dela, às vezes, tem alguma pendência, para que ela possa sanar. Esses municípios que eu citei, como Cavalcante, Niquelândia,
Muitos desses processos que estavam parados há muito tempo, quando a gente chegou lá para fazer o atendimento daquelas pessoas, é uma coisa até que eu brinco, assim, às vezes o documento não está no nosso processo aqui, né, interno, mas o documento está dentro de uma pastinha debaixo do braço da pessoa. Então, aí a gente fala, eu preciso desse documento lá no processo. Então, por isso que esse trabalho tem sido tão importante. A gente escaneia esse documento, joga no processo para que ele volte a tramitar, e aí verificou que há alguma pendência, a gente devolve para a pessoa, comunica com ela. E uma característica que a gente identificou também nesses últimos atendimentos é que a maioria das pessoas, elas, por mais baixo, às vezes, o nível de escolaridade que a pessoa tenha, ela tem o WhatsApp, né? Então, essas regiões do estado que a pessoa não tem um e-mail, mas ela tem um WhatsApp. Então, por isso que a gente tem aperfeiçoado aí a comunicação com eles, para a gente conseguir atender essas problemáticas que existem dentro dos processos. Quando vocês entram em contato pela primeira vez com essas pessoas, elas não ficam meio desconfiadas, não? Porque, assim, é estranho você imaginar que o Estado vai correr atrás das pessoas para tentar ajudar as pessoas a regularizar alguma coisa. Não é muito comum, digamos assim. Não é muito comum. O pessoal não fica com o pé atrás, não? Fica assim. Mas, assim, nesses municípios, o que a gente faz? A gente identifica ali algumas lideranças regionais, né, para facilitar a comunicação. Geralmente, eles todos têm grupo no WhatsApp, por exemplo. A gente marca uma reunião presencial, a gente vai lá com parte da nossa equipe, faz uma apresentação, já coleta ali, porque outra coisa que vale ressaltar, esses processos, quando foram iniciados, muita gente nem tinha o WhatsApp, né? O telefone que está lá, a pessoa nem tem mais. Então, a gente faz uma atualização cadastral de todo mundo que vai lá na reunião, né, presencialmente, e já faz já passa essa informação, né? Fala, olha, a gente está coletando aqui o WhatsApp de vocês, porque nós vamos entrar em contato com vocês através do WhatsApp, e aí a gente já, quando já manda o documento todo, né, um PDF, mas um documento oficial mesmo aqui, nosso. Vocês emitiram 214 títulos nos últimos 4 anos. Esse número, ele é um número bom, é relevante, está abaixo daquilo que poderia ter sido? Qual que é a sua avaliação? Então, em relação ao procedimento que a gente exerce hoje, inclusive nós, nesse final de 2022 e início de 2023, a gente trabalhou muito na edição de uma nova instrução normativa, né, porque a gente tem a lei, a gente tem o decreto que institui a lei, e nós temos a instrução normativa interna da Secretaria da Agricultura, que é o modo como a gente vai operacionalizar essa regularização fundiária. Então, lá em 2019, foi feita uma instrução normativa e caminhou nesses últimos 4 anos. E agora a gente editou essa instrução, para que agora, nos próximos 4 anos, a gente consiga emitir mais títulos em números, mas que, mais do que isso, a gente consiga aperfeiçoar também os nossos processos, nossos procedimentos. Né? Então, diante disso, eu acredito que foi um salto, até se a gente for pegar um contexto histórico, né, antes de 2019, pouquíssimos títulos foram emitidos ano a ano, né, até porque, no contexto histórico, o Estado de Goiás tinha o Instituto de Terras, depois passou para dentro de uma secretaria, depois se tornou uma superintendência. Então, e hoje não, hoje, estando aqui dentro da secretaria, a gente tem um pouco mais de autonomia para poder atuar, né, em relação à execução, de fato, dessa lei, né? Então, diante do número que a gente obteve nos últimos 4 anos, eu acredito muito que nesses próximos 4 a gente deve superar esse quantitativo, mas que é um número ainda, assim, que são muitos processos, né? Apesar que, para você ter noção, assim, a gente tem mais ou menos 1.000 processos em tramitação, né? Entre processos que, às vezes, não vão ser titulados, porque são áreas... existem pessoas que entram com processo de titulação até de áreas que não são devolutas, né? Então, primeira etapa, por exemplo, também é identificar se a área que a pessoa está requerendo é devoluta ou não. Então, se a gente pegar pela uma média desses 1.000, né, processos, a gente vai ter aí mais da metade que são realmente processos de titulação. E aí o objetivo nosso é chegar ao fim, né, dessa próxima gestão agora também, com um número superior. E também essas ações, né, como a gente
falando aqui com você, diversas vezes a gente tem buscado estar aí divulgando o nosso trabalho na mídia também, para que, às vezes, as pessoas, porque a gente não consegue em todas as regiões do estado fazer esse trabalho que eu citei para você, mas quando, às vezes, as pessoas vê que nós estamos fazendo este trabalho, elas nos procuram aqui, eu vi no jornal, eu vi no noticiário que vocês estão fazendo essa titulação, como que funciona? E aí, às vezes, a gente faz isso. E, além disso também, nós temos buscado também fazer eventos nos municípios, né? Eu citei aí a parceria com as prefeituras, a gente busca também, às vezes, fazer uma apresentação, uma palestra em algum evento que já esteja acontecendo na cidade, principalmente as cidades da região norte e nordeste do estado, que são os municípios que nós temos mais áreas devolutas, né? Então, aí a gente divulga esse trabalho para que as pessoas também nos procurem para estar fazendo esse pedido de titulação. Estamos falando hoje a respeito da regularização de terras devolutas no estado de Goiás. E eu estou conversando com Emanuel Pinheiro, que é gerente de política de regularização fundiária da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do estado de Goiás. Você falou de aperfeiçoamento no processo. O que precisa de ser aperfeiçoado nesse momento para que haja mais celeridade nesse andamento todo? Bom, o que a gente viu mais efeito, inclusive, é a etapa da comunicação, né, com os interessados desse processo. E outro ponto também é que, durante o processo, existe a participação do gerente, né, que é a pessoa que vai ser titulada, e do técnico que ela contratou para fazer o trabalho técnico, né, o trabalho geográfico. E aí, muitas das vezes, a gente foi observando que a gente intimava esse técnico, esse seu processo, o processo de fulano de tal, está com a pendência. E, às vezes, essa pessoa demorava a providenciar. Então, a gente agora, qualquer tipo de pendência, a gente notifica tanto o técnico quanto o requerente, porque o próprio requerente, sabendo que o processo dele tem pendência, em que, inclusive, é uma pendência técnica, ele nos ajuda a cobrar do técnico para ele agilizar ainda mais. Então, assim, a maioria dos processos, quando a gente vai olhar o processo a fundo, o tempo que ele ficou parado, às vezes 1 ano, 6 meses, até já teve caso de 2 anos o processo parado, é porque a pessoa foi enviada para ela uma intimação e ela não atendeu. E, às vezes, são documentos simples. Às vezes é uma certidão de casamento, uma declaração da esposa, muitas das vezes a pessoa vem, requer em nome próprio, e ele é casado, ele precisa das mesmas declarações dele, ele precisa das declarações do nome da esposa, assinada por ela, reconhecida em cartório. Então, às vezes está faltando isso, é um documento simples, teoricamente simples. O documento principal do processo é o documento de posse, é o documento que comprova aquela posse daquela área. E esse, na maioria das vezes, as pessoas até têm, só que os documentos secundários ela não tem, não está no processo, pelo menos. Então, eu acho que o principal ponto é melhorar essa comunicação lá na ponta, lá com as pessoas interessadas. E graças a Deus, a gente tem tido sucesso nessas medidas que a gente tem adotado. Existe, Emanuel, um tamanho limite de área a ser regularizada por titular? Sim, 1.000 hectares. A pessoa só 1.000 pode... hectares é muita coisa, né, cara? Como é que alguém tem 1.000 hectares e não está regularizado? Mas, assim, aí também vai muito de região do estado, né? Alguns municípios, as propriedades têm um perfil maior mesmo, assim, a média das propriedades são maiores. Outros já nem tanto, né? Principalmente aqui na região metropolitana, a gente vê que as propriedades são bem pequenas, né? Desse ponto de vista. Mas, assim, a pessoa pode titular em nome próprio até 1.000 hectares. Lembrando que essa pessoa não pode ser nem servidor público, né? E ela não pode ter outro imóvel em nenhuma parte do território nacional. Então, quando ela abre o procedimento aqui com a gente faz uma busca, né? Para identificar se essa pessoa ela já tem algum imóvel, né, e se tiver, ela já é notificada que ela já não pode requerer aquela titulação. O que muda na vida da pessoa a partir do momento que ela tem esse título na mão? Que direitos ela passa a ter? Então, a gente costuma brincar que esse título é como se fosse o CPF daquela terra, né? Então, se aquela área ali, aquele imóvel rural não tem um título, ela não tem um CPF. E não tendo um CPF, um cidadão, por exemplo, ele deixa de acessar muitos benefícios, né? E o maior deles, que a gente vê, e inclusive vê em loco, né, as pessoas
relatando sobre isso, é acessar crédito mesmo, crédito, financiamento bancário para produção, né? Então, todas as linhas de crédito, logicamente, ela vai exigir um documento daquela área, daquele imóvel rural, e a pessoa, às vezes, não tem um documento de posse, por exemplo, ele não tem validade legal, né? Então, quando a pessoa obtém esse título, o principal ponto é que ela pode, a partir daí, ela fazer um financiamento do banco para aumentar a sua produção, para fazer um investimento naquela área, e esse é o principal, mas assim, logicamente que de posse do título, a pessoa pode comercializar aquela área, pode vender, pode doar, né, pode arrendar, então a partir daí ela consegue a alforria mesmo daquele imóvel, então ela pode fazer o que bem entender, né, entre inclusive acessar todos os benefícios oficiais que necessitam de um documento comprobatório daquela área. O município de São João da Aliança é o que teve o maior número de títulos emitidos, foram 64. Teve município, por exemplo, que teve 1 ou 2 títulos. Por que São João da Aliança teve tantos títulos entregues, emitidos? A gente não faz essa distinção por município, porque cada processo tem uma tramitação diferente. Inclusive, às vezes, tem vizinho que fala, não, meu vizinho já recebeu o título dele, por que o meu não saiu ainda? E a gente vai olhar o processo, tem alguma pendência documental. Então, a gente não tem muito essa distinção por município. Claro que esses municípios também possuem maiores áreas devolutas, né? Então, ali principalmente São João da Aliança, Nova Roma, Cavalcante, o próprio município de Colinas do Sul também, tem grandes áreas que são Alto Paraíso também, que são devolutas. Então, um número maior de processos, consequentemente, um número maior de títulos. Mas, igual eu disse anteriormente, nós temos buscado fazer parcerias com as prefeituras, através das suas secretarias municipais, ou de agricultura, ou de meio ambiente, ou as duas juntas, porque tem município que é unificado, para a gente promover maior entendimento, né? Agora, como eu disse para você, nós estamos com a instrução normativa que foi aprovada essa semana, então deve publicar no Diário Oficial essa semana ainda, até sexta-feira, e diante dessa nova instrução normativa, nós pretendemos fazer algumas reuniões nos municípios, até mesmo para fomentar, né, a abertura de novos processos e, mais do que isso, a finalização dos processos que já existem. Então, o contato direto com essas secretarias ajuda muito no aumento, né, de títulos que vão ser emitidos para esses respectivos municípios. Quem estiver nos ouvindo agora, que está precisando de regularizar a sua terra e quiser entrar em contato com vocês, como é que essa pessoa consegue falar com vocês? Então, nós temos um telefone, né? Se depois você quiser deixar aí anotado, 3262, né? 32018956, onde a pessoa pode entrar em contato para tirar alguma dúvida. E também nós temos um e-mail, inclusive todas as tratativas de andamento de processo, a pessoa pode abrir um processo, pode sanar alguma dúvida por e-mail. Né? O nosso e-mail é gprf, né, que é a sigla da gerência, então é gprf.agricultura@goias.gov.br. Você poderia repetir, por gentileza, tanto o telefone quanto o e-mail? O telefone é DDD 62 3201 8956 e o e-mail é gprf.agricultura@goias.gov.br. Essa pessoa que pode, hipoteticamente, querer entrar em contato com vocês, tem algum critério que ela precisa de ter? Ela, olha, para você entrar em contato, você já tem que se enquadrar nesse critério. Ou não, simplesmente, olha, moro numa terra ali, não tenho documento, vou entrar em contato. Não, até porque existem outras soluções que a pessoa pode ter diante de um imóvel que não é feito por nós, mas a nossa informação, ela ajuda. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem um imóvel que ela vai entrar com um pedido de uso capião, e ela tem uma dúvida porque a área dela está ali próximo de uma devoluta, mas ela não tem certeza se é devoluta ou não. Então, ela dá a entrada aqui, pedindo informação referente àquele imóvel. Então, aí na nossa informação técnica já fala, olha, essa terra, esse perímetro de área que você mandou aqui, ele não está em devoluta. Então, a partir daí, a pessoa com esse documento, ela já fala, ó, então se não é devoluta, é particular, né? Sendo particular, aí, claro que aí tem que ser observado todos os critérios para
para uso capião uma área, né, para dar entrada no uso capião, mas ela já sabe que titulado por meio de uma área devoluta, ela não vai ser. Então, não tem restrição. Toda e qualquer pessoa, igual eu citei aí os parâmetros para a pessoa requerer, né? Tem que ser 1.000 hectares, não pode ser funcionário público, não pode ter outra área no nome, mas às vezes a pessoa tem. Isso não exclui ela de pedir uma informação, né? De, às vezes, verificar se é devoluto ou não, ou até mesmo outro tipo de informação técnica. Emanuel, parabéns pelo trabalho. Conforme eu disse, Obrigado. Toda vez que o Estado busca ajudar, com certeza isso facilita a vida de todo mundo, é importante. O trabalho que você realiza aí, ele é de extrema relevância para a população goiana, principalmente pessoas muito humildes, que precisam de ser servidas pelo Estado, que muitas vezes não sabem como. Parabéns, estamos aqui à disposição. Vamos torcer para que esse número aumente muito, que vocês consigam ajudar aí muita gente a regularizar as suas terras. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Grande abraço. Um abraço. Hoje eu conversei com Emanuel Pinheiro, que é gerente de política de regularização fundiária da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás. E o tema do nosso bate-papo foi: produtores goianos são beneficiados com entregas de títulos. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse bate-papo, deixa o seu like, compartilhe com as pessoas. Se você conhece alguém que precisa de ter aí a sua terra regularizada, compartilhe. Conhecimento só tem valor quando é compartilhado. E nos vemos em um próximo vídeo. Aliás, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Grande abraço para você. Até lá. Tchau, tchau.